Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pela presença de todos. Eu estou aqui hoje, a nossa live é uma live chamada de mentoria, em que eu converso com um convidado. E hoje a minha convidada super especial é a doutora Érica Correardi. Ela atua na área de dermatologia, na cidade de Guararema, né? E ela é minha aluna do curso online de cirurgia dermatológica. E hoje ela trouxe aqui algumas dúvidas e a gente vai conversar aqui no bate-papo. Então, seja bem-vinda, Érica. Muito obrigado, viu? Você quer falar um pouquinho de você? Como que é o seu trabalho, a sua área de atuação aí na sua região? Obrigada, Soraya. Bom, aqui em Guararema, comecei a atuar desde finalzinho de 2018, né? Até então, eu trabalhava em São Paulo, no Hospital das Clínicas, e Tá. aí cansei de ficar indo para São Paulo e resolvi agora trabalhar só aqui em Guararema, numa clínica, que é o meu consultório próprio, né? E que eu comecei Parabéns. faz pouco tempo, né? Então, assim, ainda estou batalhando ainda. E o curso, as aulas, as dicas que o senhor dá, para mim, foram muito importantes para eu montar meu consultório, para eu poder. Na verdade, eu acompanho já faz uns 3 anos as aulinhas, as dicas no Instagram, no Telegram, do senhor. E aí eu comecei a atuar como dermatologista aqui em Guararema, né? Na área de dermatologia, ainda estou fazendo ainda preparação para o título. Tá. Mas eu vi que apareceram bastante casos de pequenas cirurgias e eu vi a possibilidade de operar com mais qualidade. Já fazia cirurgias, mas eu queria melhorar minha técnica, eu queria as dicas para poder aprimorar as minhas cirurgias, né? Então, me Sim. interessei pelo curso online, porque infelizmente eu não consegui fazer o hands-on, que é meu sonho ainda, vou conseguir. Tá. Para mim, então, é um prazer muito grande, viu, Érica? Eu fico muito feliz que você é uma médica tão experiente. Acho que você já tem 25 anos de atuação já, não é isso? Mas 25 anos é uma história muito interessante, porque de dermatologia são 5 anos. Eu era neurocirurgiã Tá. e aí depois eu resolvi, eu atuava na área de neurointensivismo e depois eu resolvi fazer a pós-graduação em dermatologia e começar a atuar em dermatologia, né? Então, os vinte e Ah, cinco anos entendi. não são de dermatologia. Tá, você atuava na área de UTI? Neurointensivismo, isso. Sim. Ah, interessante, muito bem. E acho que você fez uma decisão correta, né, de procurar uma área mais tranquila. E realmente você mora em Guararema, é isso? Moro em Guararema. Uhum. Faz Deixa... 12 anos que eu moro em Guararema e eu ia trabalhar em São Paulo, né? Então, assim, eu comecei a ver que eu não tinha qualidade de vida, depender de Sim, plantões, de UTI, de hospital, né? sim. Então, Por- decidi mudar de carreira. Ah, então você já é de Guararema mesmo. Faz 12 anos que eu moro aqui. Ah, que bacana. Sabe que eu conheço Guararema, eu tenho amigos em Guararema, é uma cidade que eu adoro. Quem não conhece, eu recomendo muito. É uma cidade muito charmosa, muito bonita, que fica num vale e é uma cidade muito arborizada, cortada pelo rio, que eu não me lembro, é o Paraíba, não é? Do Na sul. Paraíba, isso. E é uma cidade maravilhosa, viu? Restaurantes maravilhosos ali, quem recomendo, quem quiser. E você então mora no Paraíso, né? Eu vim aqui passear também para conhecer e acabei ficando. Ah, que delícia! E sabe que eu moro muito perto da sua cidade. Na verdade, eu moro em Mogi das Cruzes, né? Ah, Então, vizinho. vizinho. Então, eu trabalho em São Paulo, eu estou na minha clínica aqui no Jardim Anália Franco, em São Paulo, mas eu moro na cidade de Mogi das Cruzes. E conheço muito Guararema, Uhum. sempre estou aí na sua cidade. É uma delícia Mogi das Cruzes. Eu moro na serra mesmo, bem no meio do mato. Ai, que E delícia. E me conta uma coisa, Érica, então eu queria também te agradecer por você ter se inscrito no meu curso, né? É o curso online de cirurgia dermatológica, um curso que tem 90 videoaulas que o aluno pode assistir
quantas vezes quiser durante um ano. E durante esse período, o aluno tem toda a minha assistência de dúvidas, e os primeiros 10 alunos ganham uma mentoria diretamente comigo. E por isso que essa live faz parte também dessa mentoria. E eu queria saber de você, Érica, o que mudou na sua vida depois que você começou a fazer meu curso? Ela ainda não assistiu todas as aulas, porque o curso é muito extenso. Ela ainda está, acho que no 8º ou 9º módulo, né? Ainda tem mais alguns módulos para serem liberados. Mas eu queria saber de você, o que você está achando do curso, o que mudou para você? Não, o curso é maravilhoso. A explicação, parece que a gente está com o senhor pegando na mão da gente, é muito bacana. Por ser online, eu acho que ele traz os vídeos das cirurgias, traz uma proximidade muito grande. E para mim o que ajudou muito foi exatamente assim, aprimorar as minhas técnicas, errinhos que eu fazia, que eu vi que eu poderia ter melhorado com as aulas, eu aprendi a corrigir esses errinhos, uma sutura mais bem feita, com menos risco de fazer deiscência de pontos. Então, assim, prestar atenção, né? Como a gente coloca a agulha, como é que a gente fecha o pontinho, pegar direitinho lá o ponto certo, onde entra a agulha, onde sai. Exatamente. Melhorou bastante a qualidade da minha cirurgia e me deu até um pouco mais de segurança assim, do que eu estou fazendo, ter mais tranquilidade para fazer, não estar com medo, não, esse negócio aqui eu não estou fazendo certo, mas eu vi que com esses ajustes na maneira que eu fazia antes, já deu uma grande diferença já. Na verdade, você conseguiu o refinamento da técnica, não é isso? Exato. Refinar, melhorar, né? Entender melhor assim, o que eu fazia, já vamos dizer que há muito tempo, como eu já trabalhei também UTI, fazendo pontos, né? Passando a CE central, fazendo. Então, mexer com material cirúrgico eu já tinha uma certa habilidade. Eu fiz neurocirurgia no início da minha carreira, eu fiz a residência de neurocirurgia, então, dar ponto era assim, mas numa cirurgia delicada, como uma cirurgia dermatológica, né, o pontinho tem que ser mais delicado, mas para não ficar uma cicatriz inestética. Então, assim, isso refinou mais a minha... E me deu mais segurança também. Para fazer, né, os procedimentos. Sim. O objetivo do curso é justamente isso, que vocês consigam dominar a técnica e refinar a técnica justamente para você ter melhores resultados e você ter menores índices de complicações. Acho que é isso que você observou, não é? Que você Sim. melhorou a técnica e acabou tendo um índice menor de complicação, não é isso? Sim. E algumas inseguranças também de certas lesões que eu fazia na face, com aqueles vídeos explicativos, né? Porque a gente sempre fica com medo, ai meu Deus, eu vou fazer assim, vou fechar assim e vai ficar torto. E aí eu vi que fazendo, né, do jeitinho que o senhor explica lá no vídeo, não ficava e fica uma cicatriz ótima. Então me deu mais segurança também para fazer, principalmente face, próximo à pálpebra, né, as lesões malignas. Sim. E aí, Érica, me conta uma coisa. Depois que você começou, então, a ter um domínio melhor da técnica e refinando a técnica e refinando os seus resultados, diminuindo, né, o índice de complicação das suas cirurgias, os índices de complicações, você conseguiu melhorar o seu faturamento, não conseguiu? Sim, eu consegui, na verdade, ter... Quando o senhor fala de cobrar R$300 uma biópsia, eu cobrava isso porque eu achava que eu não podia cobrar mais. Isso é um A erro, um gente engano. sempre acha porque, eu não sei se eu estou fazendo bem feito para cobrar mais que isso. Hoje, refinando mais a técnica, eu tenho coragem de pedir um valor, né, coerente sobre as minhas biópsias, minhas cirurgias. Então, eu comecei a repensar nos meus valores, né? Então, aumentou o faturamento. Você acha que você dobrou, triplicou, quadruplicou o seu faturamento? Por enquanto, eu dobrei, mas ainda dobrou o faturamento. Está no caminho. Tem que, eu acho que você tem que triplicar. Normalmente, meus alunos conseguem quadruplicar o faturamento com cirurgia dermatológica. Mas se você já dobrou o seu faturamento, então eu já fico muito feliz. E quando a gente estava falando da questão da precificação dos nossos honorários,
o médico tem muita dificuldade de lidar com isso, né? Muita Existe uma crença culpa, limitante mesmo, né? muita crença limitante em relação a faturamento, a precificação. Então, há uma culpa muito grande, né? Porque o médico, de fato, nós estudamos para salvar vidas, né? Nós estamos aqui para servir ao próximo. Isso é uma grande verdade. Porém, nós temos que sobreviver, não é? Primeiro que o investimento na formação de um médico é altíssimo o investimento. E segundo, a responsabilidade que recai sobre os nossos ombros é muito grande também. E a cobrança, né, em cima de resultado, em relação aos resultados. Então, nós médicos, nós somos muito cobrados. E aí, na hora de nós colocarmos valor nos nossos honorários, existe uma culpa muito grande. Então, o médico precisa se desvencilhar disso, de se livrar dessas crenças limitantes, né? Porque nós temos contas para pagar. A gente tem que pagar plano de saúde, alimentação, moradia, né? Educação dos filhos. E a gente é muito cobrado, muito pressionado, né? Os médicos levam uma vida muito árdua, muito difícil. Então, o médico precisa se desvencilhar dessas amarras, digamos assim, dessas crenças limitantes. Que no curso, acho que eu tenho uma aula que eu falo só sobre isso, né? Sim, que é um toque também que a gente começa a repensar sobre isso, né? Porque eu praticamente 18 anos trabalhando em serviço público, então sempre fui, né, empregada, nunca fui patroa. Então, sempre foi assalariada, né? Sim, sim. Então, nunca soube precificar, né? E com as crianças limitantes ainda, eu comecei bem assim, né? Cobrando o mínimo. Infelizmente, às vezes até eu estava pagando mesmo pela cirurgia do paciente, né? Exatamente. Quando você precifica de uma forma muito aquém, muito baixa, a conta não fecha no fim do mês, porque você tem que pagar pelo consultório, pelo investimento, né? Se o consultório não é seu, você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar funcionários, né? A secretária, luz, água, todos os insumos que um consultório tem. Então, é muito alta também a despesa. Então, é importante que o médico também saiba precificar seus honorários para que tenha também qualidade de vida, tenha retorno do seu investimento. Sabe que essa dificuldade também da precificação de honorários está muito relacionada também, Érica, com a falta do domínio da técnica. Quando você não domina a técnica, você não se sente seguro na entrega de resultados, você fica insegura também para cobrar, né? Você fala, meu Deus, mas será que eu estou dominando a técnica? Como que eu vou precificar? Como que eu vou cobrar por esse procedimento, não é verdade? Então gera essa insegurança. Exatamente isso que eu sentia. Uhum. E o que o curso trouxe para você? Então, trouxe mais segurança, né? Eu vejo, revejo várias vezes as cirurgias que o senhor passou para a gente, né? Bacana, eu vejo, revejo. Quando eu vou fazer as minhas cirurgias, eu planejo em cima de como foi feita as cirurgias da aula, né? Então, assim, melhorou muito a minha técnica, tá me dando mais segurança, né? Para fazer e para precificar. Exatamente. Olha, o Fábio falou aqui, daqui uns dias ele vai estar aqui. A gente vai ter um curso hands-on essa semana que vem, não, na outra semana, perdão. No fim de semana do dia 25, deixa eu olhar aqui para não falar bobagem. No fim de semana do dia 23. Isso mesmo, a gente vai ter um hands-on aqui, virão médicos do Brasil inteiro e Fábio também vai ser um dos médicos que estarão aqui. E você, Érica, está convidada, viu? Quando você puder, venha fazer o hands-on, porque é fantástico, viu? São 3 dias de imersão, nós operamos mais de 25 pacientes, são mais de quase 50 procedimentos, a gente opera mais de 10 horas por dia. É muito procedimento, é mão na massa mesmo, e é bem bacana. E a gente fala muito dessa questão da gestão. Nos meus cursos, todos, eu sempre vou falar de gestão, de precificação e de faturamento, porque o médico precisa ter qualidade de vida. E as pequenas cirurgias, elas são uma ferramenta, né, para que o médico atinja isso, para que ele consiga honorários justos pelo seu trabalho. E eu fico muito feliz, então, que você conseguiu melhorar, está melhorando a sua técnica e com isso, com certeza, você vai... Já está melhor, já dobrou, né, o seu faturamento. Então, a meta agora é melhorar ainda mais, não é verdade? Sim. Quero e fazer, você pode quero falar. fazer com certeza o hands-on.
Eu Sim. espero que eu preciso que seja depois de novembro. Se tiver um hands-on aí para eu poder me inscrever, eu já quero estar dentro. Vai ter mais esse ano? Não. Tem. Nós estamos, eu acho que com a última ou duas últimas vagas desse ano. E quem tiver interesse, você já estava falando com a minha equipe, né? Pode continuar falando com eles, Eric. Eu acho que ainda tem alguma vaga para dezembro. Aí você fala com Então, para mim eles, vai ser ótimo. Sim. né? Para dezembro. E você trouxe alguma dúvida para a gente conversar, para a gente discutir aqui? Então, a minha dúvida é justamente a questão da cirurgia de biópsia de uma Tá, lesão suspeita de CBC, né, ou SEC, uma lesão em face, tá, que a gente não tem a biópsia ainda. Porque, assim, tá. as lesões das cirurgias das aulas que eu percebi eram lesões que já tinha biópsia, já sabia o que era a lesão. Então, foi feita uma cirurgia com margem de 5 milímetros para poder Aham, retirar toda a lesão, já sabendo o que era já, né? sim. Um já era uma lesão recidivada, um CBC recidivado, né? Então, foram feitas as cirurgias com margem de 5 milímetros. Mas se Isso. eu tenho uma lesão suspeita com dermatoscopia bem sugestiva de CBC em face, em ângulo nasal, eu faço primeiro uma biópsia de quantos centímetros de margem? Ou já faço com 5 milímetros? Tá. Aí você está falando aqui, bem na fossa piriforme, bem aqui do lado da Exatamente, nasal? Tá. É exatamente. bem, olha, muito boa a sua pergunta, viu? Muito interessante, porque a resposta, existem várias respostas para essa sua pergunta. Seguinte, quando a gente, eu dei aula na residência, né, no SUS, São Paulo, no Hospital Padre Bento de Guarulhos, que é uma escola referência de dermatologia no Brasil. E o que eu quero dizer com isso é que no SUS é um pouco diferente da clínica privada. Por quê? Porque o paciente no SUS ele não tem acesso direto aos médicos, às consultas. Ele não vai na consulta quando ele quer. É diferente. Ele vai quando tem vaga, quando ele consegue uma vaga, quando o sistema consegue absorver esse paciente. E a gente precisa também facilitar a vida desse cliente do SUS, né? Uhum. Diferentemente do paciente da clínica privada, porque ele simplesmente telefona e marca uma consulta, marca um retorno. Então, o que acontecia lá no SUS? Quando você tinha uma lesão com essas características, você examinava na dermatoscopia. O paciente tinha todos os comemorativos sugestivos de uma lesão maligna. Pode ser um baso, um espino, né? Então, muitas vezes, a gente já partia para a lesão, já a ressecção, perdão, da lesão completa com a margem de 5 milímetros, já para garantir a cura. Porque a margem de 5 milímetros oferece uma cura de 95% das lesões, né, na cirurgia. Uhum. Então, a gente já partia para a exérese completa da lesão. Podia fazer isso. Por quê? Porque se eu fizesse a biópsia, até a biópsia ficar pronta no SUS, muitas vezes demoravam alguns meses, porque a demanda era muito grande. Aí o paciente voltava na consulta depois de vários meses para ver o resultado da biópsia. Daí a gente ia marcar a cirurgia. Daí ia demorar mais alguns meses para marcar a cirurgia. O paciente vinha na cirurgia. Depois demorava mais não sei quantos meses para ver o resultado do anátomo patológico dessa cirurgia. Então, todo esse processo, às vezes, poderia demorar até mais de um ano. E nesse período, a lesão poderia crescer muito. Se fosse um tumor mais agressivo, né? Um CBC esclerodermiforme, um espino celular, até um melanoma, poderia evoluir de uma forma catastrófica até. Então, Uhum. a gente já indicava a cirurgia. Então, fazia os exames, examinava. Na dermatoscopia, tinha todos os comemorativos, a gente já marcava exérese sem biópsia. Agora, na clínica, no consultório, o que eu sempre falo para os meus alunos? É sempre bom você se resguardar. É sempre bom você ter uma documentação. Você estar documentado de que aquela lesão é uma lesão maligna. Por quê? Porque quando você vai fazer a exérese de uma ressecção de um tumor maligno, você vai dar uma margem de segurança. E quando você dá a margem de segurança, certamente você talvez tenha que fazer um retalho, um enxerto, ou a cicatriz vai ficar bastante grande. E você pode ser questionado depois. Por que você fez uma cirurgia tão agressiva e se o anátomo patológico não confirmar esse tumor maligno?
entende? Então, eu acho que para a gente partir para uma cirurgia oncológica, com margem de segurança, tanto na extensão quanto na profundidade, é importante que o médico esteja documentado. Agora, é claro que não existe uma regra em medicina, nem sempre nem nunca. Sempre a gente vai ponderar, às vezes é um paciente que não tem condições de voltar, às vezes é um paciente que mora longe, então tudo tem que ser colocado na balança. Mas, de modo geral, eu sempre falo para os meus alunos, antes de partir para uma cirurgia oncológica, esteja documentado que aquilo realmente é um baso, é um espino, é um carcinoma base celular, é um carcinoma espino celular, é um melanoma, para que você justifique por que você fez aquela cirurgia, sabe? Que pode deixar ali uma cicatriz inestética, pode você ter que fazer um retalho ou enxerto. Então, é importante que você esteja documentado, tá? De modo geral, né? Não estou dizendo aqui que você sempre tem que fazer uma biópsia, mas eu acho importante. Então, quando eu atendo um paciente na minha clínica particular, eu sempre procuro fazer uma biópsia antes para a gente estar documentado e poder fazer o procedimento que a gente vai fazer, que é uma cirurgia mais agressiva, né? É uma cirurgia oncológica. Não sei se ficou claro. Ficou claríssimo. Então, sempre que possível, é melhor biopsiar. Aí você perguntou, então o que eu faço? Eu já tiro com margem de 5 milímetros, eu faço uma biópsia. Faça uma biópsia, faça com punch, sabe? E é importante que quando você fizer o punch, você pode fazer com punch ou pode fazer um fuso. Eu vou fazer aqui o desenho. Infelizmente, eu não coloquei minha lousa aqui, aí vai ficar difícil para eu buscar a lousa agora. Então, eu vou desenhar na folha aqui, tá bom? Eu vou fazer um diagrama aqui. Quando você faz a lesão, você vai fazer uma biópsia, veja aqui, ó, eu fiz aqui um desenho. Então, você imagina que o tumor é esse aqui. Então, você vai fazer uma biópsia ou com um punch ou um fuso. E aí, olha que detalhe importante. Você precisa pegar essa transição entre o tumor e a pele sã, porque o patologista precisa avaliar essa transição, para ele é importante. E essa transição, ela pode estar, então, você pode pegar com punch ou com um fuso. Por que não é legal você pegar bem no meio? Faz aqui uma biópsia bem no meio do tumor. Porque, às vezes, você pode pegar necrose tumoral. O que acontece? Então, vaso celular, por exemplo, ou espino, a lesão, muitas vezes, ela fica ulcerada. Por que um tumor maligno ulcera? Porque ele tem um crescimento rápido, ele tem um metabolismo acelerado. E aí o que acontece? O tumor, as células neoplásicas, elas têm esse metabolismo acelerado. E esse crescimento rápido. E o que acontece? Muitas vezes, o suprimento, né? O suprimento vascular para esse tumor não é suficiente. E ele entra em apoptose, ele entra em necrose. Por isso que ocorre uma necrose tumoral que se mostra clinicamente com uma ulceração. Então, por isso que, às vezes, você tem uma ulceração assim, ó. Uma ulceração, sabe? No baso, no espino. Até um melanoma também ulcera. E se você vai e faz uma biópsia bem naquele local da úlcera, você muitas vezes vai pegar só necrose tumoral. E aí fica difícil para o patologista, ele às vezes pode ficar confuso para ele dar o diagnóstico. Pode vir inconclusivo. E um outro detalhe que eu sempre falo, eu vou até citar aqui a doutora Helena Miller, ela é dermatopatologista, né, uma das dermatopatologistas mais bem conceituadas do Brasil. Ela foi minha professora na faculdade, imagina, eu já tenho 30 anos de formado, e ela foi minha professora. E quando eu estava lá na residência de dermatologia como professor, preceptor, ela também participava das reuniões científicas, e eu sempre ouvia ela dizendo assim, que é importante que vocês enviem para o patologista um fragmento generoso, né? Então, muitas vezes ela comentava isso, gente, pelo amor de Deus, não me mande um pedacinho de nada, porque eu preciso de subsídios para analisar do ponto de vista histopatológico, para eu poder dar um diagnóstico, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre digo. Não adianta, não é tirar qualquer fragmento, sabe? Tira um pedacinho e manda para o patologista. Não é isso. Você precisa mandar um fragmento generoso para o patologista. Então, sempre lembre disso, sabe? Tira um fragmento de uns 3, 4, 5 milímetros, né? E evite de pegar na região central, porque você pode pegar necrose tumoral. Então, procure pegar na transição entre o tumor e a pele sã. Então, você vai oferecer subsídios para que o patologista faça uma análise mais fidedigna, mais completa. Tá bom? Ficou claro? Ficou claríssimo. E aí, tem mais alguma questão para a gente discutir?
Então, essa era a minha dúvida principal, porque quanto ao curso, ele é muito esclarecedor, então acho que gera poucas dúvidas mesmo. Ah, Então, obrigado. mas essa dúvida eu tinha, a questão é justamente o que o senhor explicou, né? São casos e casos, mas no hospital público geralmente se faz a cirurgia porque o paciente às vezes pode nem voltar mais, né? Então, não consegue voltar. Agora, na clínica, a gente fazendo a biópsia, a gente está também se protegendo, né? Tendo uma documentação aí do. Sim, é importante que vocês se documentem, porque às vezes a gente não se atenta a isso, né? Eu vou dizer para você, né? Eu tenho 30 anos de formado, nunca fui processado, graças a Deus, nunca houve nada. Mas é importante, sabe? Os termos de consentimento informado, eles são importantes. Tem uma aula no curso só sobre isso, né? O termo de consentimento, ele não vai te isentar não vai isentar o médico de nenhuma responsabilidade. Mas ali está escrito tudo que foi esclarecido. Então é importante o termo de consentimento acerca de todos os procedimentos que a gente faça, né? Sempre explicar exatamente sobre a cicatriz. Uma dificuldade que o médico tem muito grande é de falar sobre cicatriz, né? Ah, vai ficar cicatriz? Não, não vai ficar muito bom. Não, vai ficar sim uma cicatriz, né? E, sobretudo, se for uma cirurgia oncológica, a gente vai estar tirando um tumor maligno, é importante dizer, eu sempre dizia, eu digo até hoje, né, para os pacientes que vêm à minha clínica, assim, olha, a cicatriz é o de menos no seu caso. Você precisa ficar curado. Então, o principal objetivo é a gente atingir a sua cura. A cicatriz é de menos, né? E o paciente entende isso. O problema é você dizer que não tem cicatriz nenhuma e depois o paciente te questionar acerca da cicatriz. Então, é importante, sim, uma conversa franca, muito transparente. E o paciente, ele aceita, sabe? Aí ele pergunta muitas vezes, mas a cicatriz pode ficar feia? Pode, porque depende da sua pele, da forma como a sua pele cicatriza. Tem gente que tem queloide, tem uma cicatriz mais grossa, que é a cicatriz hipertrófica, mas eu diria para você que a gente tem como depois retocar, tem como a gente tratar. Não é um caso perdido, mas eu não posso te prometer que você não vai ficar com nenhuma cicatriz. Muito pelo contrário, cortou, vai ter uma cicatriz, né? Não tem como, não tem jeito, né? Então é importante essa conversa franca, o paciente sempre entende, ele sempre aceita. O que ele não vai aceitar depois é se por acaso não foi falado sobre isso, sabe? Ah, não vai ficar cicatriz nenhuma. E de fato vai ficar, né? Então é importante falar francamente que sim, vai ficar, mas que a gente tem como melhorar depois, caso não fique bom. Mas nunca dizer não vai ficar cicatriz, vai ficar excelente, não vai sumir a cicatriz, né? Porque isso não vai acontecer. Isso é uma coisa importante. Outra coisa que eu acho super importante, já que a gente está falando de tumor maligno, uma coisa que eu via muito, às vezes, na residência, às vezes até passando assim, no corredor, na frente da sala onde o residente estava atendendo, eu já ouvi residente falando assim, não, o que a senhora tem aí é um tumorzinho, né? E o paciente tinha lá um CBC. Então, eu sempre falava para os meus residentes, né? Diga a verdade. O que a senhora tem aí é um câncer de pele, né? Mas a boa notícia é que esse carcinoma base celular, esse CBC que a senhora tem, é um câncer que pode ser curado, né? Com cirurgia, a gente consegue atingir um índice de cura de 95%. Então, mas a senhora precisa operar. Por quê? Quando a gente usa desse eufemismo, não, que a senhora tem um tumorzinho, não é nada grave, não fique preocupada. O que acontece? O paciente não dá a devida importância e não vai tratar. Muitas vezes o paciente vai pensar assim, já que é um tumorzinho, não é nada grave, então não vou nem fazer mais nada. E aí o paciente pode voltar depois, né? Provavelmente, porque aquilo não vai resolver, aquele tumor vai crescer, pode ulcerar e tudo mais, e o paciente vai retornar. E muitas vezes, numa situação muito pior, né, do que ele estava antes. Então, uma cirurgia muito mais difícil de ser realizada, né? Então, o paciente perde a chance de fazer uma cirurgia tranquila, uma cirurgia simples. Então, sempre dizer a verdade, né, acerca do tumor, da doença que ele tem, né, do câncer de pele, para que ele também assuma a responsabilidade do tratamento. Eu acho que isso é muito importante, né? Muito importante. Eu já caí nesse erro de amenizar muito a situação no começo. Depois das aulas também eu parei com isso. Aprendi. Então, sim, a aula te ajudou muito, as aulas, né? Ajudaram Sim. muito. É super importante a gente falar a verdade, porque daí, sabe, a gente divide a responsabilidade com o paciente, sabe?
porque não fica toda a carga também para nós, né? Então é importante. Nós estamos aqui para tratá-lo, para auxiliá-lo, para cuidar de você, mas você também tem que fazer a sua parte, né? Não pode toda a responsabilidade recair só sobre os nossos ombros. É um tratamento que depende também do paciente, né? Dele vir às consultas, dele vir para a cirurgia, dele cuidar da cirurgia no pós-operatório. Então, é muito importante a gente dividir essa responsabilidade para que não fique toda a responsabilidade só sobre os nossos ombros, né? Acerca do resultado, da cura e tudo mais. Então, é importante, né? E fica mais fácil quando a gente faz assim. Você não acha, Érica? Eu acho que sim. E então você acha que a questão da precificação melhorou muito para você e você tinha muita dificuldade para lidar com isso? Muita dificuldade. Ainda estou caminhando. Porque não é uma Vencer coisa... as crenças limitantes não é fácil, né? E você viu, então, eu acho que eu tenho uma aula, né, de crença limitante. Eu falo sobre as crenças limitantes. Bem no comecinho, né, das aulas, fala bastante sobre crença limitante, sobre a precificação, isso que é bacana, né? Sim. Aprender, né, a fazer o procedimento e cobrar. Não é exagerado, é o que é válido, né? O que é justo, não é verdade? Justo. Adriano está falando aqui, muito boa essa aula. Obrigado, Adriano. Eu não sei se ele está falando da nossa live ou se ele assistiu a aula do curso online também, né? E realmente, eu tive uma aluna do curso online, ela cobrava também muito baixo, muito pouco pelos procedimentos. E aí, uma dica que eu dou, inclusive isso serve para todo mundo que está assistindo aqui, é que você se baseie pelo preço de uma toxina. Quanto custa uma toxina botulínica na sua região, na sua cidade? Então, você precisa precificar mais ou menos nesse valor da toxina, os seus procedimentos. É claro que você vai fazer uma biópsia, uma coisa só um punch, não precisa ser o valor de uma toxina. Mas você vai tirar um cisto epidérmico, vai tirar 2 névoas da face, vai tirar um lipoma, né? Vai fazer uma orelha rasgada, uma unha encravada, pelo menos o valor de uma toxina. E aí, essa médica, que é minha aluna do curso online, ela falou, nossa, eu cheguei lá um dia na segunda-feira, mudei toda a minha tabela de preços, me baseei pelo valor da toxina e ninguém reclamou, ninguém questionou. Ela falou, nossa, então era uma coisa da minha cabeça, né? Achar que o cliente não pagaria esse valor. Então, é uma crença limitante mesmo, né? O médico... Eu tenho vários alunos que dizem assim, mas se eu precificar dessa forma, eu não vou... Os meus clientes não vão pagar. E não é verdade, né? Isso é uma coisa da sua cabeça, né? Porque o cliente, ele não tem noção, ele não tem a capacidade de avaliar o valor, o preço do seu trabalho. Quem tem que fazer isso é você, né? É o médico que tem que fazer. Só que o médico não é preparado para fazer isso durante a faculdade, durante a residência, durante os estágios, durante as pós-graduações. Não existe esse preparo. Só existe a questão técnica, a formação técnica, e muitas vezes a gente também só se preocupa com a técnica. É claro que a técnica é importante, obviamente que você não pode entregar um resultado ruim, né? Cirurgias com altos índices de complicações, não, jamais. Mas não é só a técnica que garante o sucesso de um médico. É importante que ele abra a cabeça, abra a mente para outras coisas. Estude também marketing, né? É tão importante isso. Você não acha, Érica? Eu acho, a gente devia ter na faculdade marketing, devia ter, né? Aprender a precificar, valorizar o trabalho da gente, né? E sim, e gerir a nossa carreira, porque a maioria dos médicos não sabe fazer isso. Verdade. Né? E aí, exatamente, o que acontece? Aí acaba que os médicos acabam ficando reféns dos planos de saúde, que vocês sabem que... Eu não sei, você atende plano de saúde, Érica? Eu atendi muito tempo, na verdade eu trabalhei para a Samed, em Tá. Mogi. Tá, né? muito tempo. Hospital Santana, muito tempo. E ganhava R$ 15 a consulta, né? Exatamente. Então, na época foi 2014, 2013, R$ 15 a consulta, então é um absurdo, né? A gente, aqui na clínica, agora no meu consultório, não aceito convênio, é só... Isso mesmo, só particular.
A gente dá um descontinho, meio que plano assim para o Campo Santo e a Consil, que tem aqui na região, que é um plano funerário, a gente dá um descontinho, mas só particular. Isso mesmo. Isso eu sempre falo para os meus alunos, tanto do curso online quanto hands-on presencial, que a gente precisa focar no atendimento particular, porque a gente fica refém dos planos de saúde. Então, é claro, você não vai chegar na segunda-feira falar, olha, não atendo mais plano de saúde, acabou, tchau. Não, não é isso que eu estou falando, gente, mas precisa ter um objetivo, é preciso ter uma meta, porque às vezes a gente vai nesse ritmo de trabalho e quando você se vê, você já está com mais idade, com a idade mais avançada, você não vai ter energia, né? Então é importante, porque eu percebo que assim, os médicos vão nesse ritmo de trabalho tão alucinante que não para pensar na sua gestão, na gestão da sua carreira, da sua vida, né? Hoje, por exemplo, eu não atendo mais pacientes. Hoje eu só me dedico aos cursos, né? Eu não faço cirurgia plástica mais, não atendo paciente. Muitos alunos meus dos cursos falam assim, doutor, mas como que o senhor consegue? O senhor está perdendo muito dinheiro, não está? De fato, imagina, as cirurgias plásticas, né? Remuneram muito bem. E eu estou numa área muito nobre de São Paulo. Então, é óbvio, hoje eu abro mão de um faturamento muito alto com a cirurgia plástica, mas hoje eu consegui essa liberdade financeira de não ter que depender do meu trabalho para viver. Mas os médicos não aprendem isso na faculdade, nem na residência, nos estágios, nas pós-graduações. E aí vai nesse ritmo acelerado de trabalho e muitas vezes a gente se vê com a idade avançada e já não tem mais energia, sabe, para trabalhar. Então é importante que a gente se programe, né? Então, é o atendimento particular que vai te dar liberdade. E é possível, sim, a gente viver de atendimento particular, né? É muito possível. Então, é importante que você se programe, que você estude também sobre marketing, que a gente, não você, que a gente, nós médicos, que a gente estude sobre marketing, sobre gestão, para que você consiga faturar e precificar de forma justa, né? Porque o médico investe muito na sua formação, ele é cobrado acerca de, assim, a responsabilidade que recai sobre o médico é muito grande e a cobrança é muito grande, né? Então, a gente precisa precificar os nossos honorários de forma justa para que a gente tenha uma qualidade de vida, né? Que a gente tenha uma vida digna. Mas a gente vai nesse ritmo tão acelerado de trabalho e esquece isso. Então é importante a gente se programar. E a questão do atendimento particular é o que vai te dar liberdade, é o que vai dar liberdade para o médico, né? Embora a maioria, só 15% dos médicos vivem de atendimento particular, né? 85% dos médicos vivem de atendimento de plano de saúde. Então é importante que a gente procure focar, porque é isso que vai dar qualidade de vida para a gente, né? Mas existem estratégias para que você consiga chegar lá, né? Eu, por exemplo, nunca atendi plano de saúde, nunca na minha vida. No começo da minha carreira, eu tentei me credenciar. É que os planos de saúde não precisam de cirurgiões plásticos, né? Então, são poucos cirurgiões plásticos que são credenciados. Então, eles não precisavam. E para mim foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu tive que viver de atendimento particular desde muito jovem. Então, eu sempre criei estratégias para poder criar o meu público, né? Fazer o meu público-alvo de atendimento. E aí eu fui construindo a minha carreira em cima disso. E hoje, graças a Deus, eu não dependo mais assim do meu trabalho para viver. Então é importante que a gente saiba fazer isso. E também que a gente saiba sobre gestão financeira, sabe? Para que um dia o dinheiro trabalhe por nós, para que a gente não dependa do nosso trabalho para poder sobreviver. Mas nada disso a gente aprende na faculdade, não é mesmo, Érica? Verdade, verdade. Eu também senti tudo isso porque eu fiquei 18 anos trabalhando em serviço público, né, e fazendo plantões e trabalhando para convênio, fazendo consultas e me matando, plantão várias noites sem dormir em casa. E aí, quando eu decidi só trabalhar mesmo em consultório e só particular, a minha qualidade de vida triplicou. Exatamente. O que eu ganho diminuiu, mas em qualidade Sim. de vida triplicou. E ainda estou em possibilidade de crescimento. Então, eu achei uma vantagem muito grande também eu ter deixado de fazer plantões e ficar só aqui. Posso atender meu paciente, minhas consultas são de 1 hora,
posso Sim. atender tranquilamente, né? Sem pressa, examinar bem o paciente, dar uma qualidade de atendimento. Então, eu estou muito contente com ter decidido por ficar só com consultas e só atendimento particular. Exatamente. E agora com o curso, melhorando essa parte da gestão, da precificação e do faturamento, você já Melhorar o conseguiu faturamento. dobrar, você já conseguiu dobrar seu faturamento. Quem sabe você consiga lá triplicar, quadruplicar, e aí então vai melhorar muito mais a sua qualidade de vida, não é? Sim, nem fale. Érica, você tem, olha, tem vários médicos aqui que são alunos meus, o doutor Rogério Perillo, ele também é meu aluno que vai fazer meu curso. Pedro Henrique, gostaria de agradecer, ele colocou aqui que o conteúdo é ótimo. Muito obrigado. Érica, você tem mais alguma dúvida? Quer fazer alguma consideração? Não, estou Não? satisfeita com a minha elucidação das minhas dúvidas. Estou bem feliz mesmo, bem contente. Obrigado. Olha, eu queria agradecer a presença de todos os médicos que estão aqui, dizer que para mim é um prazer falar com vocês, para mim sempre é uma inspiração passar um pouco para vocês da minha experiência, para que vocês também tenham muito sucesso, né, na profissão, como eu tive, graças a Deus. Vou convidá-los a seguirem o meu canal no YouTube, que é Dr. Ed Wilson Rossoy, no Facebook, cursos de cirurgia dermatológica, e no Instagram, que é Cirurgia Dermatológica SP, SP de São Paulo. Contem sempre comigo e muito obrigado. Érica, obrigado, viu, por ser Obrigada, minha doutor. aluna do curso online. Quero te ver aqui no curso presencial para a gente operar bastante. Estarei. Tá bom? Muito obrigado, viu, Muito gente? Tchau, obrigada. tchau. Tchau, tchau. Tchau.